As mais recentes atualizações sobre a China têm ido muito ao contrário das promessas feitas anteriormente, tanto pelo Partido Comunista da China quanto por seus admiradores do Ocidente. O dragão asiático, retratado por muitos como uma potência global inevitável e até ultrapassando os Estados Unidos, está mostrando cada vez mais sinais de exaustão. Tudo indica que a estratégia obsessiva de controle estatal em todos os aspectos da vida dos habitantes, desde questões econômicas até o número de filhos permitidos, está relevando seu fracasso total. O robusto mercado imobiliário chinês tem enfrentado repetidos colapsos. Os massivos investimentos globais no programa conhecido como a Nova Rota da Seda ainda não mostraram resultados significativos. Muitos desses investimentos já são considerados fracassos retumbantes. Por outro lado, o governo comunista parece recorrer cada vez mais à violência e ao controle social para manter seu domínio. O caráter ditatorial do partido tem se intensificado, indicando que seu poder está se desgastando. Mas como? E por que a China, que antes muitos apontavam como a nova superpotência mundial, hoje está à beira de um grande colapso? É isso que vamos esclarecer neste conteúdo. Eu sou o Gustavo Mieques Iconeschi e você está no Econotalks. É evidente que grande parte da mídia internacional, incluindo a própria mídia brasileira, continua ecoando a narrativa de que tudo está indo muito bem com a China. Muitos desses veículos estão sendo pagos para perpetuar mentiras, enquanto outros são meramente iludidos. No entanto, vamos mostrar a verdade. E não apenas sobre a situação econômica atual do gigante asiático, mas também seu declínio inevitável. A crise imobiliária na China é um motivo de preocupação. Os problemas com o setor imobiliário chinês vieram à tona em 2022, revelando uma crise impulsionada por fatores estruturais e conjunturais. O temor atual é que grupos como o Country Garden e a Vanke sigam o caminho da Evergrande, atualmente em processo de liquidação. Na verdade, a crise imobiliária chinesa já persiste há anos. Ela é resultado tanto de fatores cíclicos como o abrandamento do crescimento econômico durante a pandemia da Covid-19, quanto de fatores estruturais, incluindo a redução da população em idade ativa, a diminuição dos retornos dos investimentos e o crescimento mais lento da produtividade. O modelo de negócios das incorporadoras chinesas baseia-se na pré-venda de moradias, uma estratégia arriscada que funcionou bem durante os tempos de bonança, quando o país crescia a taxas superiores a 10% ao ano e o crédito era abundante. No entanto, com empresas altamente alavancadas, o ciclo global de aumento das taxas de juros de 2022 e 2023 desencadeou uma série de inadimplências na China, especialmente na dívida denominada em dólares, afetando parte dos grandes promotores imobiliários. Os efeitos são devastadores. Estima-se que centenas de milhares de chineses tenham adquirido casas e apartamentos dessas incorporadoras e agora estão incertos quanto à conclusão dos projetos e não sabem nem onde vão morar. Imagens de grandes esqueletos de prédios são frequentes na imprensa local e global. Mesmo que as atividades do setor imobiliário pudessem ser superadas, a economia chinesa ainda enfrentaria desafios. A China chegou a registrar crescimentos absurdos em duas ocasiões, 1992 e 2008, mantendo uma média de quase 10% aí nos últimos 30 anos. No entanto, analistas econômicos agora afirmam que o país nunca ultrapassará os Estados Unidos em termos de PIB, devido à desaceleração econômica em curso. O FMI projeta uma desaceleração do PIB da segunda maior economia global para os próximos anos. A organização prevê um crescimento de 4,6% em 2024 e que em 2028 deve ser de 3,4%. O crescimento da Índia deve, inclusive, superar o da China. A frustração com o crescimento econômico chinês se reflete na taxa do desemprego, especialmente entre os jovens. Atualmente, a taxa de desemprego entre os jovens chineses de 16 a 24 anos é alarmante, chegando a 21%, a maior da série histórica. Já a taxa de desemprego geral é de 5,3%. O aumento do desemprego vem acompanhado de evidências de um declínio na média de horas de trabalho na China.
o que os economistas geralmente interpretam como um sinal de que as pessoas estão subempregadas ou trabalhando bem abaixo do seu potencial. O aumento da taxa de desemprego aponta que as empresas não veem demanda suficiente para justificar a contratação de mais funcionários, mesmo que estejam aumentando sua capacidade de produtividade. O desemprego na China estaria em torno de 4%, se a economia estivesse operando no seu potencial máximo. A China enfrenta uma série de questões internacionais delicadas, incluindo sanções devido à espionagem industrial, tensões em relação a Taiwan e críticas por violações dos direitos humanos e pela poluição ambiental. Existe uma tensão verdadeira de que a Rússia, Coreia do Norte e a China formem um bloco aí com a intenção de desafiar a OTAN. Caso isso aconteça, estaremos vendo aí o início da Terceira Guerra Mundial. A tensão entre a China e Taiwan levou outros países a se manifestarem. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse ter conversado com o líder chinês, Xi Jinping, que teria concordado em cumprir o acordo que vem garantindo a paz na região. A China recentemente elevou os gastos de defesa em 7,2%, em meio à tensão crescente aí com Taiwan. A dívida pública é uma grande armadilha também para a economia chinesa, especialmente as dívidas das autoridades locais, que chegam a 8,2 trilhões de dólares, 4 vezes o PIB do Brasil, equivalente a 50% do PIB chinês. Esta é uma bola de neve que tende a crescer, aumentando os riscos de um colapso econômico. Conhecido por emprestar dinheiro a países em desenvolvimento, a China enfrenta a possibilidade do efeito dominó, com um calote interno de governos locais. O colapso de gigantes da construção, como Country Garden, a Evergrande, é visto como não apenas aí algo momentâneo, mas sim apenas uma ponta do iceberg, revelando uma crise econômica mais ampla que demanda atenção imediata. A China, que historicamente experimentou um crescimento robusto, agora enfrenta um período de incerteza e desafios, à medida que sua economia enfrenta questões estruturais e financeiras complexas. Em resumo, a China está equilibrada em uma corda bamba econômica que pode se romper a qualquer momento. Não há solução fácil para evitar o colapso, já que os problemas econômicos foram em grande parte causados pelo planejamento centralizado do governo comunista. Enquanto isso, os próximos anos serão cruciais para o destino do regime, pois a confiança no crescimento econômico chinês diminui e os desafios internos e externos se intensificam. A situação da China não é simples e o futuro não parece nada animador. O país está à beira de um grande colapso. Você acha que a China conseguirá recuperar sua economia e sua confiança? Deixe seus pensamentos nos comentários. Se não for inscrito, te faço esse convite. Inscreva-se e ative o sininho para sempre receber nossos próximos conteúdos. Deixe o like se esse vídeo fez sentido para você. Na voz e na produção, Gustavo Mieques e Koneski. Até o nosso próximo encontro, pessoal, aqui no Econotalks.